Será que você entendeu isso? Eu disse que Ele ressuscitou. Amém? E Ele está vivo, queridos, para sempre em nós. Deixa eu só abrir aqui. Vocês estão felizes? Amém? Que coisa gostosa, uma plena sexta-feira e essa casa cheia de adoradores do Senhor. Você pode aplaudir mais uma vez ao Senhor Jesus? Aleluia! Glória a Deus! Os nossos corações queimam de amor pelo Senhor. Como é bom estarmos na presença dEle. Nós estivemos aí uma semana cheia da presença do Senhor, onde nós celebramos todos os dias a ceia do Senhor. Você pode fazer isso entre família, queridos? Amém? Todos nós tivemos um momento de entrega, de celebração, de comunhão com os nossos irmãos. E o Senhor, Ele tem estado conosco. E precisamos lembrar, é como nós falamos, não apenas trazer à memória essa história, mas nós precisamos vivenciar essa história do Senhor Jesus em nós. Que nós possamos ser espelho vivo do Senhor Jesus aqui na terra. Amém, queridos? Que nós possamos buscar essa semelhança dia após dia, sermos cada vez mais parecidos com o nosso Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. E nós estamos aqui em 3 dias de celebração. Hoje nós iremos falar sobre Getsemane, amém, queridos? E é tão gostoso falar da pessoa de Jesus. Tantas coisas maravilhosas nós teríamos para falar do nosso Senhor. E o tema escolhido para essa noite foi Getsemane. E eu convido você a abrir a sua Bíblia aí no seu lugar. O livro de Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler do 36 ao 46. Se puderem colocar a versão NVI, é a que eu tenho aqui na minha Bíblia. Mateus 26, do 36 ao 46. Aleluia. Vamos ler todos juntos aqui na tela, amém? Então, Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. Diga Getsemane. E lhes disse: sentem-se aqui, enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a ficar triste e angustiado. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste, em uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos, os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar nem por uma hora? Perguntou a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele se retirou pela 2ª vez e orou: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Então deixou-os novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhe disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem o meu traidor. Enquanto ele ainda falava, Judas, um dos 12, chegou.
com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles: ele é aquele a quem eu saudar com um beijo, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: saudações, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhes perguntou: amigo, que o traz aqui? Então os homens aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com eles, estendendo a mão, sacou a espada e o feriu, e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Jesus lhe disse: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada morrerão pela espada. Você acha que eu não posso pedir ao meu Pai? E ele não poderia imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as escrituras se dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma? Naquela hora, Jesus disse à multidão: acaso estou chefiando alguma rebelião, para que venham me prender com espadas e varas? Todos os dias estive com vocês ensinando no templo, e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Os que prenderam Jesus levaram-no para Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se havia reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Ele entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um depoimento contra Jesus para que pudesse condená-lo à morte. No entanto, não encontraram nenhum, embora tenham se apresentado muitas falsas testemunhas. Finalmente, apresentaram-se duas, que declararam: este homem disse: sou capaz de destruir o templo de Deus e construí-lo em 3 dias. Então, o sumo sacerdote levantou-se e perguntou a Jesus: você não vai responder à acusação que estes fizeram contra você? Jesus, porém, permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: exijo que jure pelo Deus vivo, diga-nos se você é o Cristo, o Filho de Deus. Tu mesmo dissestes, respondeu Jesus, mas eu digo a todos vocês: chegará o dia em que verão o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. Até aqui por enquanto, queridos. Glória a Deus. Você pode aplaudir mais uma vez ao Senhor Jesus? Quando nós falamos da história do Senhor Jesus, eu digo sempre que parece até um conto, uma história, né? E eu lembro que na minha infância havia uma canção tão linda que se cantava e contava esse relato da história do Senhor Jesus. E ela falava: sempre que leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de tê-lo bem perto, bem junto a mim, de olhar em seus olhos serenos e meigos. Oh, como eu seria tão feliz assim. Parece uma recitação de um verso, né? Mas era uma canção, queridos. E que verdade há nessa canção? Que privilégio aquele povo tiveram de ver o Senhor Jesus de perto, bem juntinho, de olhar nos seus olhos, pegar nas suas mãos. E o refrão dizia assim: não creio num Cristo vencido,
cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio no Cristo de rosto alegre, pois creio no Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, pois assim eu creio pela minha fé. Você tem essa fé também, queridos? De que um dia nós veremos o Senhor face a face, em nome do Senhor Jesus. Quando nós lemos essa história, falamos de Getsêmani, queridos. E o que era o Getsêmani? Getsêmani era um lugar conhecido onde significa prensa de azeite. E naquele lugar havia o que? Muitas plantações de oliveiras. E ali também existia uma prensa, um lagar, onde o pessoal trabalhava para poder extrair o azeite daquelas azeitonas, né? E o lagar era um tanque onde as oliveiras eram apertadas de forma que o óleo das azeitonas, elas eram espremidas. E ali no Getsêmani, queridos, era lá que essas oliveiras, elas eram espremidas para que pudesse dar o quê? O bom óleo de azeite, para que pudesse ser obtido este óleo e ali ser comercializado. E o que isso tem a ver com tudo isso? Com a nossa vida, com a vida de Jesus, né? E o significado do nome Getsêmani expressa muito bem o quê? A agonia de Jesus, o que ele sentiu naquele lugar. E às vezes, queridos, nós também somos colocados na prensa ou no lagar de Deus. Quando nós falamos de Getsêmani, foi um lugar de aflição? Foi. Mas foi um lugar também de favor do Senhor. Quando nós vemos a história do nosso Jesus, quando Ele vai àquele lugar, a palavra diz, ela é tão clara, que o Senhor, Ele sentiu tamanha agonia, ao ponto de o seu suor, queridos, ser transformado em gotas de sangue. Eu lembro uma vez, discipulando uma ovelha, e é tão engraçado que foi tão espontâneo aquilo saiu, e até hoje ela se recorda disso, tem alguns aninhos aí. E ela contando as aflições, ai pastora, porque eu não aguento, e aquela coisa, para lá, para lá, para lá. Aí eu virei para ela, então filha, está sangrando já? Já houve algumas gotas de sangue aí derramado? E é engraçado que até hoje ela me lembra, ei pastora, aquilo lá foi tão forte na minha vida, trouxe uma restauração, trouxe uma cura, mas foi espontâneo, saiu. Quantas coisas nós vivemos, queridos, quantas aflições nós passamos, mas em todas elas não são comparadas a tudo aquilo que o nosso Senhor Jesus vivenciou aqui na terra. Aí você pode virar para mim e falar, ai pastora, mas o negócio era diferente, Ele era Deus. Ei queridos, não se engane, a palavra do Senhor diz que Ele era 100% e 100% Deus. Então, sendo 100% homem, as mesmas aflições que eu e você passamos, Ele passou. Não foi fácil para Ele também não, queridos. Ele abriu mão da sua glória, Ele subiu ao madeiro, pela minha vida, pela sua vida. É por isso que nós estamos aqui nesta noite, celebrando, festejando, essa história tão linda, esse ato que aconteceu e foi real, queridos. Jesus, Ele veio aqui nessa terra, Ele morreu, Ele se entregou por nós, mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou, e Ele está vivo para sempre entre nós. É essa esperança que nós precisamos ter em nós. E quando nós falamos das aflições, das dores, algo que eu tenho aprendido é que Deus, Ele tem o poder de usar o abatimento para nos edificar, queridos. Deus usa as lutas e as provações que nos atingem para nos ensinar. Deus, Ele nos coloca no seu lagar para nos tratar
E após tratado, mais tarde, Ele irá nos usar. Você será instrumento de Deus para resgatar vidas, queridos, em nome de Jesus. Vidas serão transformadas através da sua vida, através do seu testemunho, através dessa vida edificada no Senhor. Então não se apavore. No versículo 37, a palavra diz: levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Queridos, nesses versos nos mostra que Jesus ele estava em uma luta contra as fraquezas de sua própria humanidade. O plano divino já estava traçado, mas a natureza humana de Jesus ainda lutava. A oposição ao plano divino estava na própria carne de Jesus. E o que isso quer dizer? Quantas vezes na nossa vida nós vivemos essa luta constante também, entre a carne e entre o Espírito? E Jesus, ele sendo esse 100% homem, queridos, ele também passou por essas situações, por essas provações. E a tristeza e a angústia de Jesus foram tão profundas naquele instante que ele pede a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu que fiquem com ele. Jesus havia enfrentado antes muitas oposições à sua missão, queridos. E Pedro, não entendendo o plano de Deus para a vida de Cristo, propôs que Cristo não fosse morrer na cruz. Lembra desse fato? Que Jesus fala, né? Que está chegando o tempo. E Pedro quer ali intervir. Quantas vezes o Senhor, ele traz um chamado sobre as nossas vidas, ele nos mostra a direção, ele nos mostra o caminho, mas pessoas às vezes aparecem no nosso caminho para querer intervir o propósito do Senhor. Mas Jesus, queridos, ele sabia o que ele tinha vindo fazer aqui nesta terra. A Bíblia fala que Jesus, ele também foi levado ao deserto. E ali ele é tentado. Por quem, queridos? Me ajuda a ministrar. Ele foi tentado por Satanás, para tentar afastá-lo da obediência ao Pai. E no Getsemane, Jesus ele encontra inimigos diferentes. Naquele instante, seu grande inimigo era a sua própria humanidade. A sua humanidade revelava naquele momento os limites e as fraquezas que são comuns a todos os seres humanos, queridos. Nós somos seres limitados. E a Bíblia fala que Jesus ele veio a esse mundo 100% homem. Por mais que ele tivesse a sua identidade divina, mas ele veio a este mundo 100% homem. Então ele sofreu as mesmas provações, as mesmas paixões, as mesmas dificuldades que eu e você enfrentamos. E Jesus agora, o Deus encarnado, queridos, ele estava tendo uma profunda experiência naquele instante com o quê? Com as fragilidades que fazem parte da natureza humana. A humanidade de Jesus permitiu que ele experimentasse o quê? O medo, a angústia, a tristeza profunda. E eu vejo algo tão lindo nessa história, porque se o Senhor, ele não tivesse passado por todas essas provações, por todas essas experiências, ele não seria quem é hoje, o nosso advogado excelente, queridos. É isso que o Senhor Jesus é. Porque todas as vezes que nós, como seres humanos, fazemos as nossas birras, temos os nossos momentos, Deus poderia olhar e falar: eu abro mão, eu vou deixar Elisete para lá. Mas aí Jesus vem falar: ei pai, não, eu sei exatamente o que a Elisete está passando.
Eu vivi isso na minha carne. Eu vivi isso na minha pele. E foi exatamente por isso, queridos, que Jesus, Ele passou todas essas situações, para que Ele pudesse nos entender. Ele nos entende perfeitamente. Mas o mais interessante de tudo isso aqui, é que todas essas aflições que Jesus passou, nenhuma delas o afastou de viver ao lado do Pai. Não impediu dele viver uma vida de intimidade com o Pai, uma vida de comunhão com o Pai. Quantas vezes no nosso dia a dia nós passamos por aflições, nós passamos por provações, e muitas vezes a gente quer fazer o quê? Chutar o balde, jogar tudo para o alto, abrir mão do chamado do Senhor para as nossas vidas. Ei, queridos, a sua leve e momentânea tribulação trará sobre a sua vida pesos de glória. O nome do Senhor será exaltado através de você. O nome do Senhor será exaltado através da sua vida. Então não abra mão do seu chamado. Não abra mão daquilo que o Senhor colocou sobre você. Jesus, Ele foi até o fim. A palavra fala que quando Ele está lá no Getsemane, é como se passasse um filme à frente dele, de um futuro que Ele viveria. Os açoites, pouco da encenação que você viu aqui, ser cuspido, ser rejeitado. Mas essas gotas de sangue não foram por causa desses acontecimentos que ele viveria. O Senhor começa a ver tudo isso, e ele vira e fala: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E ao mesmo tempo ele entende o chamado e o propósito. E outra vez ele vira ao Pai e fala: mas que seja feito conforme a tua vontade. Será que nós temos entregado a nossa vida ao Senhor? Temos entregado a direção da nossa vida ao Senhor? Temos dito para Ele: Senhor, mas que seja feita a tua vontade? Ou temos deixado a nossa alma gritar mais alto, falar mais alto? Precisamos entregar o controle da nossa vida ao Senhor. E quando a palavra fala que o Senhor começa a suar gotas de sangue, queridos, não era apenas pelo sofrimento que ele viveria, mas foi o sentimento de abandono que ele teve naquele momento. Porque o meu pecado e o seu pecado estava sendo colocado diante do Senhor. E quando nós falamos em Deus, nós falamos de santidade, um ser santo. E com o meu pecado e o seu pecado, o Senhor, Ele vira o rosto para o Filho naquele momento. E a maior dor no coração de Jesus foi esse abandono, de não ter mais o olhar do Pai voltado para Ele. Será que nós temos buscado esse olhar para nós? Será que os nossos corações têm se entristecido por não ter o olhar do Senhor para nós? Precisamos rever, queridos, alguns conceitos em nossas vidas. Nenhuma provação, nenhuma aflição, nenhuma dor, nenhum sofrimento afastou Jesus do seu Pai. Afastou Jesus de viver uma vida profunda de intimidade com o Senhor. Precisamos aprender muito com essa história, queridos. Precisamos ser imitadores deste Cristo. Quando entrarmos em luta contra nossos próprios sentimentos, com os nossos medos, com dúvida, com angústias,
que nós possamos pedir forças ao Senhor, para que possamos permanecer firmes, inabaláveis no alvo, no propósito e no plano de Deus para a nossa vida. Você entende isso, queridos? Aleluia. No verso 38, há um detalhe importante que nós podemos observar aqui nas palavras de Jesus. E ele diz: ficai aqui e velai comigo. Jesus, ele sentia a necessidade de ter pessoas com ele naquele momento. Ele não queria ficar só. Ele leva consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. E Jesus entendia que algumas lutas não devem ser experimentadas no isolamento, em solidão, queridos. Existem lutas na vida do crente que devem ser compartilhadas. Não sofra sozinho. Quando eu falo que precisam ser compartilhadas, é claro que você vai procurar a pessoa certa. Porque muitas vezes também nós fazemos alguns compartilhamentos de aflições, de sofrimentos de nossas vidas com pessoas erradas. E ao invés de sermos abençoados com aquele ato, nós temos prejuízos. Então procure a pessoa certa. Há uma liderança sobre a sua vida. Há uma cobertura espiritual sobre a sua vida. Há um pastor que te pastoreia, queridos. Há líderes que foram levantados para te direcionar, para te instruir. Jesus nos ensina mais uma vez com isso. Ele sentiu a necessidade de ter pessoas ao seu lado. Aí eu me pergunto, meu Deus, ele era o próprio Deus. Mas sentiu a necessidade, ele chama quem? Chama Pedro. Chama os 2 filhos de Zebedeu para estar com ele. Ele dá a ordem, ele estava ali em multidão com todos os discípulos. E ele fala, fica aqui um pouquinho, que eu preciso ir ali orar. Mas ele não vai sozinho. Ele deixa parte dos discípulos e escolhe ali a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Vamos comigo. Ele sentiu a necessidade. Precisamos entender isso, queridos. Sabiamente. E o apóstolo Paulo, ele nos ensina, no livro de Gálatas, no capítulo 6 e o versículo 2, ele diz assim, ó, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Compartilhar, queridos, faz bem para nós mesmos. Quando nós sentamos com alguém da nossa confiança, e nós passamos ali, relatamos algumas dificuldades, algumas aflições, e oramos juntos. Ei, parece que sai uma carga de nossas costas. Parece que um fardo, um peso é arrancado de nós. E nós precisamos compartilhar, ter alguém como confidente, alguém com quem nós podemos abrir o nosso coração e revelar os nossos medos. Isso é bom, e além de ser bom, é necessário, queridos. Muitas vezes nós nos revestimos de uma capa tão grande de espiritualidade, queridos, para esconder as nossas fragilidades. Uau, não, eu não posso. O que vão pensar de mim? Pastora Fernanda, passando por isso. São os enganos de Satanás que vêm buzinando em nossa mente. Ei, independente, indiferente, queridos, de títulos, nós somos seres humanos. Eu sou igual a você. Não há diferença nenhuma. Fomos apenas levantados pelo Senhor, separados para cumprir um chamado, um propósito. Ei, mas o título não me diz nada. O título que nós carregamos, ele não tira de nós as aflições, ele não tira de nós fardos, ele não tira de nós medos. Passamos por tudo isso. O nosso próprio Jesus viveu isso, queridos, e sem vergonha de relatar.
Ele poderia pensar: uau, eu não posso falar isso. Eu sou um Deus. Eu sou um filho. Eu não posso dizer que eu senti medo. Eu não posso dizer que eu senti angústia. Eu não posso dizer que eu senti a necessidade de ter alguém ao meu lado. Vocês entendem o teor dessa palavra, queridos? É forte. Que toda capa de religiosidade seja retirada de nós em nome do Senhor Jesus. Que nós possamos viver a vida de Cristo. Nós não somos super-homens, não somos super-mulheres, mulheres maravilhas, não. Nós somos seres humanos, feitos de carne, de osso, que passamos por aflições, passamos por provações. Mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Assim como o Senhor venceu, eu e você somos mais do que vencedores, queridos. Não se esconda atrás de uma capa. Não queira se mostrar essa pessoa forte ao extremo. Existem momentos que nós precisamos buscar refúgio, buscar reforço. Não se prenda a um título que você carrega, queridos. Isso é passageiro. Isso passa. Nós precisamos viver a vida do Senhor. Nós precisamos viver uma vida totalmente voltada aos pés da cruz, queridos. Não existe nenhuma dor, não existe nenhuma provação, não existe nenhuma opressão que não seja curada através da cruz de Cristo. Coloque isso diante do Senhor. Precisamos aprender a entender os nossos limites, porque o verdadeiro homem, a verdadeira mulher espiritual, queridos, é aquele que aceita seus limites e sabe que é apenas um frágil vaso de barro. É isso que nós somos. E o que é mais interessante quando nós falamos em sermos esse vaso de barro? É porque nós temos essa flexibilidade de deixar que o Senhor nos molde, de deixar que o Senhor nos transforme, que o meu caráter e o seu caráter seja moldado em Cristo Jesus. Nele nós podemos confiar, nele nós podemos avançar, queridos, reconhecendo as nossas fragilidades, porque até mesmo Jesus, ele reconheceu as fraquezas que existia na sua humanidade. Até mesmo Jesus reconheceu que ele precisava de companhia para compartilhar as pressões vividas naquele momento. No verso 39, queridos, Jesus, ele faz uma importante oração. E ele diz, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. Jesus, ele estava aqui revelando a total dependência que ele tinha do Pai. Ele não estava tendo um momento de rebelião contra o seu Pai. Quando ele pergunta se é possível: Senhor, eu sei que o Senhor me deu essa missão, mas olha, de verdade, eu não quero seguir com ela. É mais ou menos isso. Se for possível, tira de mim, afasta. Mas ao mesmo tempo ele cai, e ele reconhece o seu momento humano, e ele fala: mas todavia, seja feito conforme a tua vontade. É claro, queridos, que a ideia de morrer numa cruz não é nada agradável para nenhum homem, e nem foi tão diferente para o nosso Jesus. Imagina você entender que você vai ser levado, você vai ser jogado em uma cruz, crucificado. Parece tão bonitinho, não é? A história contada, queridos, mas se a gente for olhar o teor profundo,
Uau! Ele foi colocado em uma cruz. As suas mãos receberam pregos, queridos. Você já parou para imaginar tamanha dor? Quantas vezes nós levamos um arranhãozinho, um machucado, aí vamos lá na manicure e ela arranca alguns bifinhos. Que dor que é aquilo? Você vai lavar louça, um negócio arde demais. Queridos, isso é fichinha diante do que Jesus viveu. A Bíblia fala que ele foi pregado em uma cruz. Pregos imensos transpassaram ali suas mãos, seus pés. Mas ele suportou tudo isso, porque havia um propósito maior. Havia a salvação de uma humanidade, e nesta humanidade eu e você estamos inclusos, queridos. Fomos salvos por meio da cruz. Jesus, ele não desistiu. Ele não desistiu da sua missão. E a ordem para nós nesta noite é que não desistamos também do propósito que ele derramou sobre cada um de nós, queridos. Persista, prossiga, não desista. Vá até o fim. Jesus, ele coloca acima de tudo a soberana vontade do Pai. Acima das tentações, acima das suas fraquezas, acima da sua humanidade. E ele diz: todavia não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. Todas as vezes que nós tivermos em nós os sentimentos ou uma situação, queridos, e essa situação querer nos pressionar a tomar decisões precipitadas, é importante nós fazermos como Jesus fez. Senhor, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Em momentos de sofrimentos, queridos, aprendamos a confiar no Senhor, a confiar na sua palavra, a confiar nas promessas do Senhor. Quantos aqui têm promessas do Senhor? Todos nós temos uma promessa de Deus sobre as nossas vidas. E nós não podemos deixar morrer. Não podemos nos esquecer das promessas que o Senhor nos fez. É nessas horas que nós precisamos orar. Faça, Senhor, em mim conforme a tua vontade. No versículo 40, a palavra diz que, voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudesse vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós precisamos nos atentar a isso. O Getsemane, queridos, talvez representou para Cristo um lugar de lutas, mas também um lugar de derramamento de graça e favor do Senhor. Para os discípulos naquele momento, representou talvez um lugar de sonolência. Que nós possamos despertar, queridos, desse sono. Que nós possamos acordar deste sono. Quantas vezes o Senhor tem nos despertado para buscá-lo? Durante o mês todo, eu tenho sido visitada pelo Senhor para despertar, para uma busca. E aí um horário que ninguém quer, queridos, é o horário da madrugada. É sempre assim, não é? Parece que você acabou de dormir. Uau, Senhor, dá um despertar, arranca todo o teu sono e você não consegue. Enquanto você não se prostrar, não segue. E nós precisamos nos despertar, queridos, deste sono. Quando eu falo do sono, não estou falando de algo terreno. É no espírito, queridos. Precisamos despertar no espírito. Jesus, ele convida os seus discípulos para estar com ele. E ele, em dor, em agonia, em sofrimento, em uma busca, quando ele volta,
achando que ele tinha reforços ali, havia intercessores intercedendo por eles. O que eles estavam fazendo? Dormindo, se cansaram. E ele fala: uau, nem por uma hora, nem por um momento vocês conseguiram se conter. Vigiai e orai. Vigiai e orai, queridos. É a ordem do Senhor para nós. Jesus, ele esclarece que a maneira de vencer a tentação, queridos, é orando, é buscando ao Senhor. Manter-se atento, queridos. Precisamos estar atento. Há alguém que não desiste. Há alguém que é incansável. A palavra diz que ele veio para roubar, para matar e para destruir. Este é o inimigo de nossas almas. Em Efésios diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Quantas vezes nós achamos que a nossa guerra é contra o nosso marido, é contra os nossos filhos, é contra o nosso vizinho. Ei, não é contra seres terrenos, queridos. A palavra diz que é espiritual. E batalhas espirituais nós só vencemos no Espírito. Então precisamos estar totalmente voltados para o Senhor, em uma vida constante de busca. Nós precisamos estar em oração. Além da oração, nós precisamos estar revestidos com a palavra do Senhor, que foi exatamente assim que o Senhor Jesus, ele venceu. Quando Satanás vem para tentá-lo. Ei, não pense você que você é um expert na palavra totalmente. Existe um ser que conhece a palavra de ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse. É Satanás. Ele sabe tudo. E quando ele vai tentar o Senhor Jesus, ele vai com a palavra também. Se joga daí. A palavra não diz para você, não te respalda? Que ele vai dar ordem aos anjos para te livrar, para te guardar? Ele é sutil, queridos. Se nós não estivermos ligados no Senhor, nós nos perderemos. Nós cairemos nas ciladas de Satanás. Mas se nós estivermos em Deus, totalmente ligados em sua palavra, queridos, não há nada que nos detenha. Foi exatamente assim que o Senhor venceu. E Jesus responde para ele: é Satanás, mas está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então foi com a defesa da palavra que Jesus venceu, queridos. E nós precisamos estar revestidos na palavra do Senhor. Ela é forte, é poderosa, é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, queridos. Ela penetra. Então nós precisamos viver a palavra do Senhor todos os dias de nossas vidas e vencer as tentações, porque quem está conosco é maior. Quem está com você é maior, queridos. Quem está com você é o Senhor dos exércitos, um Deus poderoso que nunca perdeu uma batalha. E nele nós somos mais do que vencedores. Se apegue ao Senhor em todo tempo, em todo momento da sua vida. O Senhor, ele é poderoso. Que nós não venhamos nos esquecer dessa entrega tão linda. Se eu e você estamos aqui nesta noite, foi porque um dia um inocente se entregou. Mesmo sabendo de tudo que ele viveria, de tudo que ele passaria. Queridos, uma lança transpassou o seu lado. Você sabe o que é isso? Nós acabamos de falar aqui de pequenos cortes que o nosso corpo sente. Então imagine você, uma lança transpassar o seu lado. Não é conto, não é história de carochinha, foi real. Tudo aquilo que o Senhor viveu foi real. E foi por mim, foi por você, queridos. Que nós possamos trazer à memória tudo isso, mas não apenas trazer à memória,
como algo que vai doer, que vai constranger, mas passou ali e vai cair no esquecimento. Eu preciso viver a vida de Deus. Eu preciso viver a vida de Cristo em mim. Se coloque de pé, queridos. A palavra diz que nós somos a imagem e semelhança do Senhor. E sendo imagem e semelhança do Senhor, nós precisamos viver a vida de Jesus em nós, nos afastando de tudo aquilo que é mal. Quando nós falamos de pecado, queridos, o que é o pecado? É tudo aquilo que me afasta da presença do Senhor. Então não permita que nada te tire do foco, que nada te afaste da presença do Senhor. Jesus, Ele se entregou por mim e por você. E isso é um fato, e isso é uma verdade, que nós precisamos levar, nós precisamos propagar, nós precisamos fazer conhecido essa história, nós precisamos fazer conhecido o amor do Senhor. Existem muitas pessoas que não conhecem o verdadeiro evangelho da cruz, queridos. Isso é responsabilidade minha e sua, de levar a palavra do Senhor nos 4 cantos desta terra. Que nós possamos levar a esperança às pessoas que ainda não têm esperança em seu coração. Elas acham que tudo está perdido, não há mais jeito, mas nós precisamos apresentar a eles aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos e pensamos. Que possamos trazer à memória dessas pessoas aquilo que dá esperança, e a esperança é Jesus, queridos. Aleluia, oh aleluia. Que nós possamos nos sentir contristados, queridos, diante da presença do Senhor. Que nós possamos sair daqui nesta noite convictos do chamado de Deus para as nossas vidas. Não abra mão do seu chamado, não abra mão do propósito que o Senhor liberou sobre a sua vida, porque aquele que dá a missão, queridos, Ele dá a provisão. Não se preocupe com nada. Quantas vezes nós nos paralisamos, deixamos de avançar, porque temos medo. Nós olhamos as nossas condições financeiras e falamos: ei, não dá. Nós estamos em obras. Se nós fôssemos olhar os números, queridos, em momento algum nós avançaríamos com o que nós fizemos. Não é algo barato, mas o Senhor, Ele deu a missão, e as provisões têm vindo sobre nós. O Senhor tem levantado pessoas abençoadoras nesta obra. Quantas vezes nós olhamos: Senhor, acabou aqui, mas e agora, Pai? Nós precisamos pintar, e não há condições para isso. E o Senhor levanta o enviado dele, o filho amado, e fala: eu vou semear as tintas. E não apenas semeou, mas veio junto a mão de obra também. Queridos, por que eu estou falando isso? Para que nós possamos entender que não é nada sobre nós, não é sobre as minhas possibilidades, mas é crendo naquele que pode todas as coisas. É o seu Deus. Não minimize o tamanho do seu Deus, queridos. O nosso Deus é maior. O nosso Deus é dono de tudo. Dele é prata, dele é o ouro. Ei, do que você tem sentido falta? Qual tem sido a sua necessidade? Coloque diante do Senhor. Coloque aos pés do Senhor. Ele é provedor de todas as coisas. Aleluia. Oh, aleluia.
Esse é o seu momento, queridos, aí no seu lugar. Nós vamos adorar ao Senhor. Comece aí no seu lugar. Oh, tenha o seu momento com o Senhor Jesus. Traga a sua memória agora, em memória de mim, em memória de mim. É em memória dele, queridos. Desde o ventre me conheces, tu me escolheste para ti. Por moedas de prata te vendi, mesmo assim se entregou por mim. Redentor, teu amor me libertou de mim e agora vive enfim. Redentor, teu amor me libertou de mim e agora vive enfim. E desde o ventre me conheces, tu me escolheste para ti. Por moedas de prata te vendi, e mesmo assim se entregou por mim. Redentor, teu amor me libertou de mim e agora vive enfim. Redentor, teu amor me libertou de mim e agora vive enfim. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e a culpa que era minha ele se levou. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ele se levou. Mas ao terceiro dia, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e a culpa que era minha ele se levou. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, a culpa que era minha ele se levou. Redentor, teu amor
terceiro dia Ele ressuscitou. Na culpa que era minha, Ele em si levou. Redentor, teu amor me libertou de mim e agora vive enfim. Redentor, teu amor me libertou de mim e agora vive enfim. Aleluia. Não há mais condenação, queridos. Não há mais julgamento. Ele morreu e a culpa que estava sobre nós, Ele levou sobre si. Oh, Senhor, obrigada, Pai. Nós te louvamos, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Senhor, sabemos que não somos merecedores para tanto, mas o Senhor se entregou. O Senhor morreu e ao terceiro dia ressuscitou e está vivo para sempre entre nós. E é por isso que nós estamos aqui. Nós somos livres. Você é livre, queridos. Você é livre, queridos. Será que você pode festejar isso? Ele ressuscitou. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Celebre ao Senhor. Exalte o nome dEle. Adore. O Senhor é digno de toda adoração, de todo louvor. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Nós ainda iremos cear, queridos. Mas antes disso acontecer, eu quero convidar você neste momento a fazer a oração mais importante da sua vida. Então eu convido você a fechar os seus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração e declara assim comigo: Senhor Jesus, eu reconheço o Senhor como meu Salvador, como meu Senhor. Pai, escreve o meu nome no livro da vida e torna-me participante de tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário. Redentor amado, eu reconheço que o Senhor se fez pecado por minha culpa e eu te recebo como o único Senhor da minha vida. Isso é uma verdade sobre a sua vida, queridos. Então celebre aí no seu lugar. Adore ao Senhor, aplauda Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Se diante dessa multidão aqui presente, se há alguém entre nós que fez essa oração pela primeira vez, ou talvez você já tenha repetido ela tantas vezes, mas não houve um impacto tão grande aí dentro de você, e nesse momento queimou tão forte no seu coração e você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, eu quero convidar você a fazer um sinal com as suas mãos, e você vai erguer ela o mais alto que você puder. Você que quer aceitar ao Senhor Jesus como o Senhor da sua vida, aí no seu lugar, dê um sinal com a sua mão, e nós queremos orar por você. Nós queremos apresentar uma família linda para você. Há alguém entre nós que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus nesta noite? Aleluia. O Senhor, Ele é maravilhoso, queridos. Existia uma culpa, uma sentença de morte que era para mim e para você, mas o Senhor assumiu essa missão. Ele agarrou essa missão e Ele não abriu mão dela, mesmo sabendo que dificuldades Ele enfrentaria, sofrimentos Ele enfrentaria, mas Ele foi até o fim, por mim e por você.
Então, se há alguém aqui nessa noite, nós queremos orar pela sua vida. Aleluia. Aleluia. Se não há ninguém, vamos festejar o Senhor. Vamos adorar ao Senhor. Não porque não há ninguém, mas continuaremos adorando ao Senhor. Eleve a sua voz aí no seu lugar e com muita alegria declare: glória a Deus, 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 aleluia. Celebre ao Senhor, aplauda Ele, queridos, faça festa, faça barulho para o Senhor. Ele é digno do seu melhor, Ele é digno da sua adoração, Ele é digno do seu